Era quase meia-noite quando uma jovem menina subiu as escadas para chegar ao topo de um farol. Assim que alcançou seu destino, ela encheu a lamparina com óleo, aparou o pavio e poliu o carbono dos refletores. Ela sabia que teria que acordar antes do amanhecer para apagar a luz. A filha do faroleiro suspirou e desceu as escadas. Ela não sabia naquele momento que seria ela quem salvaria mais de 30 pessoas de se afogarem. José Lewis foi nomeado guardião do farol de Lime Rock em 1854. O farol estava situado em uma pequena ilha. Naquela época, não havia nenhuma casa por lá, e Lewis tinha que remar 183 metros para chegar ao local. Era extremamente difícil e às vezes até impossível durante as tempestades de inverno. Se uma tempestade prendesse o faroleiro na ilha, o único abrigo que ele tinha era uma construção minúscula de um cômodo sem comodidades. 2 anos depois, porém, uma casa foi anexada à torre. José não precisava mais arriscar a vida, navegando entre o continente e o farol. Em 1857, José pôde finalmente trazer a sua família para morar com ele em uma pequena ilha rochosa. Sua filha mais velha, Ida, tinha apenas 15 anos na época. Infelizmente, a felicidade da família não durou muito. O desastre aconteceu 4 meses depois que a família se mudou para o farol. José adoeceu gravemente e não podia mais cumprir suas funções. O homem não conseguia nem mesmo andar sozinho. Ida, como filha mais velha, teve que cuidar do seu pai e de uma irmã mais nova, que também estava gravemente doente. Com a ajuda da mãe, a adolescente começou a cuidar do farol também. Quase todos os dias, Ida entrava no barco e levava os irmãos mais novos para a escola. Então, ela voltaria várias horas depois para pegá-los. Ela costumava remar para o continente para trazer comida e outros suprimentos. Não é de se admirar que a garota fosse uma excelente nadadora e se tornasse extremamente hábil para lidar com seu pesado barco a remo. Sua vida não era fácil, mas ela nunca pensou que um dia se tornaria uma heroína. Isso aconteceu em 29 de março de 1869, no meio de uma forte nevasca. Ida teve um forte resfriado. Ela ficou em casa, paredes grossas a protegiam com segurança dos ventos cortantes e das temperaturas congelantes. Zoraida Lewis, a mãe de Ida, estava inquieta. Ela tivera um mau presságio, uma sensação estranha e incômoda de que algo estava errado. Assim como sua filha mais velha, a mulher não gostava de ficar parada. Ela decidiu ir verificar se a luz do farol tinha óleo suficiente para a noite. As janelas da sala da lanterna davam para o mar. Zoraida conhecia a vista como a palma da própria mão. É por isso que ela imediatamente avistou algo que fez o sangue gelar em suas veias. Nas ondas geladas e tumultuosas havia um barco virado. 2 homens estavam agarrados ao casco e gritando por socorro. Eles eram 2 soldados, o sargento James Adams e o soldado John McLaughlin. Eles estavam viajando pelo porto de Newport em um pequeno barco. O guia deles era um menino de 14 anos que afirmava saber como atravessar o porto. Mas as ondas estavam muito altas e o barco virou. O menino desapareceu sob a superfície quase imediatamente, mas os 2 homens ainda lutavam para se manter à tona. E o que há de pior nessa situação? O barco seguia rapidamente em direção à ilha Goat. Isso significava que os 2 homens estavam prestes a ser arrastados para o canal aberto e depois para o oceano revolto. Horrorizada, Zoraida gritou por sua filha. No exato momento em que Ida ouviu sobre os homens que estavam se afogando, ela saiu da cama e correu para a porta. Seu pai tentava freneticamente persuadi-la de que o perigo era muito grande, mas a garota mal o ouviu. Ela não perdeu tempo calçando botas, casaco ou mesmo chapéu ou chale. Com uma toalha enrolada no pescoço, ela correu em direção à água. Ela sabia que cada segundo era de extrema importância. Ida estava descalça e quase imediatamente cortou os pés nas pontas afiadas das rochas calcárias. Ela ignorou a dor e a neve que a cegava e gritou para seu irmão mais novo, Rose, vir ajudá-la. Ele correu atrás da irmã e subiu no barco enquanto Ida o empurrava para fora da costa. O vento forte e o mar tumultuoso dificultavam a tarefa de remar. Mas Ida puxava os remos com uma força surpreendente. Seu irmão estava remando freneticamente ao lado dela. O mar estava subindo ao redor deles, a água gelada escorrendo pelas laterais do barco a remo. Apesar de seus esforços, eles ainda se moviam frustrantemente devagar e estavam longe da parte mais profunda do porto. Os gritos desesperados dos homens que se afogavam foram ficando mais fracos à medida que eles se cansavam. De repente, Ida achou ter escutado a voz de uma mulher chamando. Seria apenas o vento brincando com sua audição? Mas não, era a mãe dela. Zoraida estava parada na beira da rocha, agitando os braços e gritando.
Ela estava tentando encorajar os homens, que estavam prontos para desistir. Milagrosamente, a voz da mulher chamou sua atenção para o barco salva-vidas. Os homens perceberam que havia alguma esperança. Mesmo que o pequeno barco continuasse balançando e entrando na água, ele alcançou os destroços. Ida estava exausta, seus braços doíam e suas pernas estavam dormentes. Com a ajuda do seu irmão, ela puxou os homens para dentro do barco. Eles estavam em péssimas condições. A jovem sabia que não tinha tempo para descansar. Sua única preocupação agora era levar os soldados para a terra firme. Ela não se importava com sua própria dor, exaustão e hipotermia. Assim que chegaram à costa, Ida e Rose tiveram que carregar um dos homens para dentro da casa. Ele estava inconsciente. O outro soldado conseguiu chegar ao farol sozinho. Os homens permaneceram no farol por algum tempo e, por fim, recuperaram a saúde relativamente bem. Ida levou horas para acalmar os dentes que batiam descontroladamente e aquecer seus pés congelados. E como ela já estava muito doente com um resfriado, demorou muito para se recuperar. E mesmo assim, depois que os homens se sentiram melhor, ela os remou de volta à base. Um deles deu a ela um relógio de ouro, e outros soldados em Fort Adams mostraram sua gratidão arrecadando $218 para a jovem. Mas essa não foi a primeira vez que a garota resgatou pessoas ou animais. Em 1854, quando o pai dela começou a trabalhar no farol, Ida foi visitá-lo. Ela tinha 12 anos na época, mas já era muito boa no remo. Era um dia frio de outono quando Ida percebeu um grupo de 4 meninos navegando perto do farol. Ela viu o barco deles adernando. Então, de repente, ele virou. Todos os 4 passageiros azarados caíram na água gelada. A garota não pensou 2 vezes. Ela imediatamente remou para resgatá-los. Um por um, ela puxou os garotos para o seu barco. Foi o primeiro dos vários resgates de Ida. Em 1866, ela estava na torre do farol quando viu um homem se afogando no mar. Era um jovem soldado que estava navegando em seu esquife e virou. Ida conseguiu tirar o cara da água exatamente a tempo de salvar a sua vida. Depois disso, ela ainda salvaria uma ovelha e seus 2 donos. Os homens caíram no mar gelado enquanto procuravam pelo animal perdido. Em julho de 1881, Ida recebeu a rara medalha Gold Life Saving depois de salvar 2 outros soldados do Fort Adams em fevereiro de 1881. Eles caíram no gelo enquanto retornavam ao forte a pé e Ida chegou bem a tempo de resgatá-los. Ela se tornou a primeira mulher a receber essa honraria. Ao final da sua carreira, essa mulher salvara 18 vidas, mas esses eram apenas os dados oficiais. Extraoficialmente, esse número era bem maior. 36 pessoas retiradas do mar turbulento. Ida Lewis fez seu último resgate quando tinha 63 anos. Foi quando sua amiga caiu na água ao ir visitá-la. A mulher se levantou em seu barco, perdeu o equilíbrio e acabou na água. Lewis a alcançou em tempo recorde e puxou a aterrorizada mulher para bordo. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.